Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós estamos dando continuidade, ao nosso estudo de Apocalipse, meditando hoje no capítulo 10 e os dois primeiros versículos do capítulo 11. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí, nós vamos procurar ela lá, Dá tempo aí de abrir, para a gente poder acompanhar e ir acompanhando na sua Bíblia. E como eu disse nas outras vezes, se tiver alguma dúvida, posta aí no chat ou então manda lá no grupo do WhatsApp da igreja, que a gente pode estar conversando, Se não der tempo de responder no chat, depois a gente responde lá no grupo da igreja. Amém? Então vamos ler só o início, a gente lê o início e aí logo nós oramos e damos início ao nosso estudo. Então o tema hoje é João, o livrinho e o altar. Nós vamos ver essa passagem aí, em que João se encontra, talvez dava para acrescentar aqui João, o anjo, o livrinho e o altar. São três pontos aqui que nós precisamos abordar hoje. Vamos ler então aqui o início do texto, que está lá em Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, amém? Aí depois nós oramos e damos prosseguimento. Diz assim, Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o altar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém, meus queridos? Vamos orar, vamos pedir graça ao Senhor nessa noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor nessa noite, clamando a Tua graça, a Tua misericórdia, pedindo o Teu perdão. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor traga discernimento, compreensão a nós da Tua santa e poderosa palavra. Seja a Tua boa mão a nos envolver, a nos proteger, a nos guardar, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, a primeira pergunta, nós já começamos o nosso estudo aqui com uma pergunta. Quem é este outro anjo forte? Se você observar aí no início do texto, fala desse outro anjo forte que coloca um pé sobre o mar, outro sobre a terra. Ele está com um livrinho, um rolo aberto na mão. Ele tem alguns elementos que nós vamos ver aqui. E ele tem a ideia do arco celeste, que é o arco-íris. Vamos ver alguns elementos aqui. Então, alguns defendem que esse outro anjo forte é o próprio Cristo, No Antigo Testamento nós temos algumas teofanias com relação ao anjo do Senhor. Nós precisamos lembrar que a ideia de anjo é mensageiro. Então, o anjo, o termo, é mensageiro, é aquele que traz uma mensagem do Senhor. Outros, porém, ao contrário de pensar que esse anjo é o próprio Cristo, como os irmãos estão vendo, como o Apocalipse tem muitos símbolos, não é fácil você interpretá-los, Nós temos que entender o sentido geral do livro, das passagens, mas os detalhes não é possível chegar a uma conclusão definitiva. Outros defendem, então, que este anjo forte é um representante especial de Cristo. Não é Cristo, mas é um anjo que tem um papel especial como seu representante.
Veja alguns elementos desse, sobretudo quem defende que esse anjo é o próprio Cristo, né? Ou um representante importante, especial, ele está em nome de Deus e ele traz alguns elementos do próprio Deus, né? Se a gente trazer para o campo natural, muitas vezes um embaixador, um porta-voz, né? Ele fala em nome do outro e não é ele que está falando, ele tenta representar de maneira mais fidedigna a pessoa a qual ele está representando naquele momento, né? Então vamos lá. Aqui a gente precisa ter em mente que há uma associação entre Gênesis e Êxodo, né? O pano de fundo aqui é, sobretudo, Gênesis e Êxodo. Por quê? Primeiro, ele é vestido de uma nuvem, e como Deus aparece muitas vezes no Antigo Testamento, né? Em Gênesis, há isso, em Êxodo. Ele tem o arco celeste, que é o arco-íris, que nos remete diretamente à aliança que Deus estabelece pós-dilúvio, com Noé, né? Deus faz essa aliança, é um símbolo, né? O arco-íris é um símbolo dessa aliança de Deus. Colunas de fogo, se você lembrar, em Êxodo, sobretudo quando o povo está peregrinando pelo deserto, né, que é todo o contexto de Êxodo, você vê essa coluna de fogo, né? Então, de manhã, uma nuvem que cobria e protegia do calor do sol, e uma coluna de fogo à noite, que tanto iluminava quanto aquecia, dentro dessa ideia de proteção. Essa nuvem, inclusive, ela fica por algum momento entre o povo de Deus e o exército de Faraó. Outra questão importante é que os pés, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, simboliza esse domínio total. Então, se esse anjo é Cristo ou é um anjo, mas o fato é que ele está demonstrando o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas. Ele brama como leão, que é a autoridade e o poder, né? O leão é símbolo de força, é símbolo de autoridade, de ser temido também. E interessante que as 7 vozes que fazem soar remete muito ao Salmo 29, que diz, né, a voz do Senhor troveja. Depois você pode conferir lá o Salmo 29, que ele faz essa metáfora associando a voz de Deus com a voz de trovões. Nesse caso aqui, são os trovões que falam. Inclusive, há muitas especulações sobre o que esses trovões poderiam estar tratando, mas como o próprio texto diz, meus queridos, nem o próprio João foi autorizado a estabelecer uma escrita sobre isso, então não compete a nós ficarmos especulando, é perca de tempo, né? Seguindo, né? Então, esse anjo forte, ele presta um juramento ao Deus Criador e soberano que está no trono. E o que ele promete? Que não haveria mais demora. Nós precisamos entender o contexto. Nós vimos, né, as trombetas, nós fizemos um estudo da primeira à quarta, depois a quinta e a sexta trombeta, agora há um interlúdio, há uma pausa, há um trecho, assim como houve entre o sexto e o sétimo selo, uma pausa do capítulo 10 e o início do capítulo 11, tratando sobre alguns elementos aqui. E anunciando que já é o fim, é o escatom, é o fim. Não há mais demora, o que deve ser um consolo para o povo de Deus. Afinal, a nossa grande esperança está na expectativa da vida eterna. A sétima trombeta, então, será o cumprimento de toda a Escritura. Será o fim. Quando o anjo tocar a sétima trombeta, não haverá mais. Deus cumpre as suas promessas. Deus estabelece, né? Nós veremos à frente o termo, né, que é essa ideia da revelação progressiva, desde Gênesis 3,15, quando Deus promete que o descendente pisaria na serpente. Então há várias promessas de Deus no Antigo e no Novo, promessas que se cumpriram, promessas que ainda vão se cumprir, mas no fim tudo se cumpre. É aquilo que Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O Deus que criou o universo é o Deus que dará fim a ele, em consonância com seu título Alfa e Ômega, princípio e fim. Nunca se esqueça que do capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ele é
Talvez ele é o local o lugar que nós devemos sempre estar lembrando. Deus está no trono, dando cumprimento às suas promessas, e sobretudo agora, na sétima trombeta, nós veremos, se Deus permitir, na próxima quinta, é o tempo do fim mesmo. Amém? Diz assim o texto. Aliás, há uma relação aqui direta com Daniel. Olha que interessante. Daniel 12, 8 e 9 diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendia. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Apocalipse 10, 6 e 7 já diz que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a sétima trombeta é esse arauto, esse mensageiro de Deus, anunciando o escatom, que é a volta de Cristo. São os eventos finais, né? O Armagedon, o milênio, o julgamento do grande trono branco e a nova Jerusalém. Então, em Daniel, você tem um aspecto de escatom, né? Daniel há uma profecia a respeito dos últimos tempos, inclusive profecias essas que serão cumpridas em Apocalipse. Então, há promessas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram, nós precisamos estar atentos a isso. E uma dessas é essa, né? A própria pergunta de Daniel, quando ele tem a visão. Então, quando será o fim? Daniel ouve, olha, deve esperar. Em Apocalipse agora já se diz que não haveria mais demora. Lembrando, meus queridos, que essa ideia dos últimos dias, desde a vinda de Cristo, muitos entendem isso, né? Desde o nascimento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, já simboliza os últimos dias. Então nós já estamos nos últimos dias. Mas Apocalipse dá a entender que haverá um tempo final de elementos ainda muito mais terríveis em termos de mudanças. É o que nós entendemos isso, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. E aqui um elemento importante, que Amós, né, lá no Antigo Testamento, há uma promessa de Deus, dizendo que o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Uma coisa que nós precisamos tomar cuidado é que nós entendemos, pelo que a própria palavra de Deus ensina, que a revelação é a palavra de Deus e ela está fechada. Então não há necessidade de nenhuma outra fala de Deus a respeito do fim. Inclusive, essa ideia dos 7 trovões que João não é autorizado a escrever, se alguém aparecer especulando que Deus mostrou, revelou a ele, nós devemos considerar isso como algo contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque já está dito, quando João escreve, apesar de em relação a nós estar longe pela nossa concepção de tempo, mas em relação a Deus não é nada. Então, para Deus nós já se cumpre, né? Os dias de João são os nossos dias. Os dias pós-Pentecoste, pós a descida do Espírito, é um tempo, tá? Então nós precisamos ter isso em mente. Seguindo no texto, então, os versículos de 8 a 11 agora, o que diz eles? A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devore-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, diferente dos outros interlúdios, né, das outras pausas, como entre os selos,
Aqui João participa diretamente, né? E é evidente, irmãos, um paralelo com Ezequiel. Quem já leu o texto de Ezequiel aí, quando você está lendo o texto de Apocalipse, você vem à mente a visão de Ezequiel que também come um rolo, e essa ideia do rolo também ser doce. Então, aqui fica evidente o papel de João enquanto profeta, aquele que é comissionado a transmitir a revelação de Deus à igreja. E é isso que ele faz, né? Então, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. A pergunta é: esse livro que acha aberto, o que é? Alguns dizem que é uma associação direta com o livro lá do capítulo 4 e 5, né? Se você não se lembra, né? O João vê o pai assentado ao trono, ele tem um livro na mão selado, e há uma pergunta, né? Quem é digno de tomar o livro e abrir os selos? Né? Nós vimos isso. Então, alguns dizem que é uma direção, uma relação, outros falam que é como se fosse um fragmento daquilo, ou então não há um consenso. Pelo menos três aspectos aqui. Primeiro, esse livrinho seria a mensagem escatológica, o próprio texto de Apocalipse que João está recebendo, é bem provável que sim, né? O evangelho, no caso, seria o anúncio da morte, ressurreição e da obra de Cristo, ou então o conjunto de toda a escritura. Há uma discussão entre os estudiosos dessas três possibilidades aqui. Mas mais do que entender o que é o livro, talvez o sentido que está embutido aqui. Tá? Nós já vamos ver a respeito desse aspecto do livro. Antes, só para a gente frisar alguma coisa aqui, o texto, no início e agora, ele retoma essa ideia desse anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Muitos estudiosos entendem que há um confronto aqui com os deuses pagãos. Nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, o contexto dele, primeiro século, provavelmente na época do imperador romano Domiciano, que tinha fortalecido essa ideia do culto ao imperador, tinha se tornado uma lei muito forte. Aqueles que não cumprissem seriam perseguidos, por isso que muitos cristãos estão perseguidos. Um detalhe, né, que no culto ao imperador havia festa, havia muita comida. Inclusive era a oportunidade de muitos comerem carne, que era algo muito raro e muito difícil. Então negar o culto ao imperador, irmãos, envolve muita coisa. Não é simples não, tá? Primeiro, você pode ser perseguido e morto, porque você está desobedecendo uma lei imperial. Aqui o povo todo Mediterrâneo, que é outro aspecto também dessa ideia de mar e terra, porque Roma tinha um controle total nesse período. Se você pegar o mapa, aqui a gente está mais ou menos no ano 90, Roma ainda não está na extensão máxima do império, mas já está próximo disso. Um pouco depois ela terá essa extensão máxima. Mas a gente precisa entender que Roma era senhora dos mares, no caso do Mar Nostrum Mare, que é o Mediterrâneo, ou o Mar Grande, segundo algumas outras perspectivas, todo o entorno do Mar Mediterrâneo, o que hoje é o sul da Europa, o norte da África, o oeste ali do Oriente, tudo aquilo era controle romano. Tudo. Roma tinha dominado todo o contorno do mar Mediterrâneo. Então ele tinha domínio sobre a terra e sobre o mar. E o tempo todo o texto de Apocalipse está dizendo, olha, não é o imperador romano, não são os deuses romanos que dominam. Quem domina é o Deus que nós servimos, é o soberano. O imperador, ele passa, por mais que ele queira que preste culto a ele, mas ele morre. Outros imperadores existiram, então eles são falíveis. Deus é eterno. Então, essa é a ideia. E outra coisa aqui também é a ideia do Colosso de Rhodes, que era um elemento, inclusive é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele era uma estátua bem alta que tinha esse papel de impressão e de estabelecer o controle dos deuses sobre o povo. Tá? E era possível vê-lo de uma distância razoável do mar e ele estava posto na terra. Então, tanto no mar quanto na terra há o controle.
Então há todo esse contexto aqui. Alguns dizem que é apenas uma repetição aqui, mas a gente precisa entender que é uma intenção de deixar bem claro o controle soberano de Deus. O que o texto nos ensina? Que o Deus Criador continua atuando, controlando e agindo na sua criação. Mais do que uma atuação distante e indireta, é uma atuação direta e intencional. O nosso Deus é um Deus que participa, que atua, que intencionalmente, na verdade, a história está a seu serviço, né? Que é a ideia da providência, inclusive, que nós vimos no Café com Teologia. Entende? Os eventos finais demonstram que o Deus Trino controla soberanamente do trono toda a plenitude de sua obra criadora. Deus não é um Deus que cria e deixa para lá, ele é um Deus que cria, preserva, atua e age nessa criação. Voltando à ideia do livro, o texto diz assim, olha, toma-o e devore-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Essa ideia de comer a palavra de Deus ocorre no Antigo Testamento com frequência. Um exemplo aqui é o Salmo 119, versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Então, há essa metáfora, essa comparação da palavra de Deus enquanto doce como mel, lembrando que o mel é um alimento importantíssimo para o povo de Israel, tinha um papel muito importante, né? E a palavra de Deus é semelhada a isso. Então, comer o rolo, irmãos, significava levar a sério essa mensagem. Olha Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Então, se alimentar do rolo é uma ideia de internalizar a profecia, de pôr em prática na vida. Então, João é chamado a proclamar o conteúdo desse rolo e a igreja, nós podemos aplicar isso a nós. Né? Será que nós temos tido prazer na palavra do Senhor? Será que a palavra do Senhor tem sido doce para nós? Como aquilo que traz prazer, aquilo que é satisfatório? Afinal de contas, algum tipo de doce você deve gostar. Uma ou outra pessoa talvez não goste muito de doce, mas alguma coisa de doce você deve ter prazer. E a palavra de Deus tem sido prazer a você? Você tem se envolvido nela de maneira séria? Ela tem internalizado em você? Ela tem sido como alimento e que traz mudança, que traz prática de vida? Nós, irmãos, que somos servos do Senhor, você e eu, a palavra de Deus tem que nos mudar, nos moldar, nos transformar. Você que é servo de Deus, que tem a palavra de Deus e que continua uma vida muito semelhante ao quando você não conhecia a Cristo, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus deve mudar. Mudar o meu humor, o meu comportamento, mudar os meus sonhos, mudar os meus projetos. Agora, irmãos, a minha vida pertence ao Senhor. Isso é o que está posto aqui. Então, essa ideia de internalizar a profecia, de pô-la em prática na vida. Há também um aspecto, seguindo, né? Aqui também é uma associação com Ezequiel. Olha a passagem de Ezequiel, do capítulo 13, versículo 1 ao 3. Diz assim: E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o teu estômago com ele. Então eu comi e minha boca era doce como mel. Em Ezequiel não diz que o rolo é amargo, mas lá no versículo 14 fala da amargura de Ezequiel, no sentido de que o povo não ouviria a palavra de Deus. Então o Espírito elevou-me, tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Qual a relação, então, irmãos, aqui em Apocalipse entre esse doce e amargo?
Alguns dizem que esse doce é a palavra de Deus e o amargo é porque envolverá rejeição e juízo. Outros dizem que o aspecto doce é porque é uma mensagem de salvação que João está recebendo, mas é amargo porque João será perseguido. Talvez seja melhor, então, pensar no contexto mais amplo da igreja, que é um dos temas importantes em Apocalipse. A gente precisa entender que Apocalipse trata muito essa questão da igreja, o Novo Testamento. Eu e você somos igreja, sim, individualmente, mas nós somos muito mais igreja coletivamente. É por isso que eu e você temos sofrido tanto nesses dias. É ruim nós não nos reunirmos, é ruim nós não estarmos juntos, porque o sentido da igreja é justamente a comunhão, a unidade dos santos. Os dons, por exemplo, são derramados para o benefício da comunidade. Então, ser cristão isolado é contrassenso. Ser um desigrejado é um contrassenso. Falar que eu sirvo a Deus mais distante da igreja do que dentro da igreja é uma mentira, meu querido, porque nós somos chamados a servir a Deus na igreja, na congregação, no corpo de Cristo. Todos os dons, todos os ministérios, se você pegar Coríntios, Romanos, isso é estabelecido para o benefício do corpo de Cristo. Não é para o meu benefício, porque eu ser igreja isolada ou eu não congregar em nenhuma igreja, porque a denominação, a placa, é claro, irmãos, que há um limite humano, mas é uma desculpa também dizer que institucionalizou, que ficou muito religiosa, mas sem junto, ovelha separada tá pronta para ser tragada pelo lobo. E outra coisa, eu estou querendo ser egoísta, dizendo que eu não aceito conviver com o outro. Deus tem te chamado para conviver. Então, nós precisamos clamar a Deus para que essa situação que nós estamos distante logo passe. Mas graças a Deus pela tecnologia, né? Da gente estar junto aqui, você comunicar com o irmão, tá? Nós precisamos manter essa unidade, não se esqueça disso. Seguindo. Então, a ideia, talvez... Opa, deixa eu só voltar para o slide aqui. A ideia principal, então, provavelmente seja essa. O rolo é doce, porque a vontade soberana de Deus sempre busca benefício do seu povo. Eles serão vindicados, né, e recompensados por seus sacrifícios. Então, o aspecto doce é porque a vontade de Deus é a favor do seu povo. Mas é amargo porque envolve grande sofrimento e perseguição, até mesmo o martírio dos santos. Como destaca 1 Pedro, o sofrimento é o caminho para a glória. Então, o doce é porque é prazeroso servir a Deus. Nós temos a palavra, nós temos a provisão de Deus, nós temos Deus ao nosso lado. Mas Deus permite que nós passemos por breve e momentâneo tempo, perseguições, sofrimentos, lutas, provações, privações. Então, irmãos, se você está sofrendo, como nós vimos, nós estudamos Pedro, Tiago, Judas... se você está sofrendo pelo amor ao Evangelho, então você é bem-aventurado. O próprio Cristo disse isso. Seguindo, João então é comissionado a profetizar. O ministério profético de João é um dever divino, uma necessidade, a importância da mensagem. Deus ordenou. Não é a primeira vez que João recebe uma comissão. Em Apocalipse 1, nos versículos 11 e 19, ele também recebe uma ordem de escrever aquilo que ele tem visto e as coisas que breve hão de acontecer. É preciso, né, lá em Apocalipse, aqui na NVI, no 10:11, diz assim, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Uma ideia da mensagem de Deus para a humanidade, tanto de salvação como de juízo, e a igreja também tem esse papel. Amém? Seguindo, no versículo 11, no capítulo 11 agora, né? Versículo 11 não, capítulo 11, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos estudar até esse ponto aqui.
Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, João, ele recebe a ordem de medir, né? Provavelmente aqui é o pai e o filho entregando a ele esse caniço. Esse caniço ele é um objeto de bambu, servia como a gente usa hoje um metro, né? Uma referência de medir. Então ele é uma referência de medir. Ele era reto como uma vara, né? E era usado para medir as extensões, inclusive dos objetos. E esse caniço ele tinha aproximadamente 3 metros de comprimento. Tanto em Ezequiel, os capítulos 40 e 42, e Zacarias, no capítulo 2, há passagens sobre ações de medir. E qual o sentido desses textos? Em ambos, temos a ideia da proteção de Deus sobre a cidade santa. Deus está pondo limites, calculando o tamanho para protegê-la. Deus restaurará o templo para o seu povo. Há 4 possibilidades aqui. Primeira, por que João mede o altar? O santuário, o altar e os que nele adoram. Primeiro, na ideia da reconstrução, da restauração da igreja. Segundo, a destruição dos apóstatas, que se desviam da fé. Terceiro, a preservação do povo de Deus para os danos físicos. E quarto, a preservação dos santos do dano espiritual. Olha, é provável que a quarta possibilidade é a melhor. Há quem defenda a reconstrução do templo. Depois nós vamos aprofundar um pouco nisso, né? Estava até querendo marcar um dia, meus queridos, para a gente bater um papo ao vivo aí, nesses meios de comunicação, tipo uma conferência ao vivo, para a gente se ver também, até para a gente ver essas perspectivas, né? Aqui já começa a ideia daqueles que defendem uma visão pré-tribulacionista, pré-milenista, pós-tribulacionista, pós-milenista, amilenista. Não se assuste agora com esses termos, só estou colocando eles para a gente entender que há várias concepções a respeito dessa questão. Mas essas concepções não tiram o sentido geral do texto, que no caso aqui é essa proteção de Deus para o seu povo. Tá bom? A gente precisa entender isso. É como um pensador disse, né? Naquilo que é no essencial, unidade. No não essencial, você pode ter essa diversidade. E em todas as coisas, o amor. Então nós não precisamos nos angustiar por isso, tá? Se acalme aí. Mas eu já queria que vocês vão se acostumando com isso, que nós logo veremos. Então João deve medir aqui o templo e o altar. Se você vê aqui uma representação, isso aqui é do templo de Herodes. A gente não sabe, porque aqui há 3 possibilidades. Ou João está vendo o templo de Herodes, que era o mais recente. Se nós estamos no ano 90, o templo tinha sido destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. Se é o templo de Salomão ou se é o templo escatológico de Ezequiel. Aqui nós não temos essa certeza. Mas aqui é só para os irmãos lembrarem, né? Você tinha essa parte, o pátio externo, o pátio interno, inclusive, o gentil era proibido de entrar. Quem é o gentil? O gentil é o não judeu, tá? Aqui não são os templos físicos de Salomão e Herodes, isso é evidente, né? A gente não sabe se a representação são eles, mas obviamente não são eles em termos práticos. Como a referência celestial, fica difícil pensar em uma reconstrução física do templo. Há uma discussão a respeito da possibilidade desse templo ser reestruturado ou reerguido. É um debate aí nessas linhas escatológicas. Como eu disse para os irmãos, nós ainda vamos entrar nisso. E o que significa medir? Olha só. Quando os adoradores são medidos, eles são identificados como pertencentes a Deus e estando debaixo da sua proteção. Assim como lá atrás foi selado
O selo era símbolo de marcação de posse. Nós somos do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Você é de Deus? Você já reconheceu Cristo como Senhor? Aqueles que reconheceram a Cristo como Senhor são dele. E ele os sela. E agora João está dizendo que ele os mede. Não é para saber se é alto ou baixo, irmão. Ou então se está assim meio... Não está relacionado à questão de grau espiritual, porque tem muito isso no meio cristão, né? Uns são mais espirituais do que os outros. E o texto de Apocalipse, o texto bíblico, na realidade, fala sobre um só povo, como nós falamos atrás, a ideia da unidade. Então, retrata os santos dentro do limite do templo da igreja. Nós somos medidos como igreja. Nós somos identificados povo de Deus. Não individualmente. Deus me conhece? Sim. Deus conhece a minha individualidade? Sim. Mas nós precisamos abandonar o nosso egoísmo, de muitas vezes nos preocupar, né? Que tanto que você tem clamado pela igreja, que tanto você tem orado um pelo outro. Tantas vezes a gente ora por nós mesmos, né, irmãos? Esquecemos de orar pelo outro. E parece que a preocupação do Novo Testamento, assim como era a preocupação de Israel, do grupo, do conjunto, é clamar para que Deus haja em favor da sua igreja, como ele o faz. Então, somos igreja na comunhão mais do que na individualidade. Aqui é evidente, né? Talvez essa é a melhor explicação, a melhor compreensão ou interpretação de que Deus protegerá os seus do dano espiritual, desculpa. E que dano espiritual é esse? A condenação eterna. Aqueles que são de Deus estão livres do juízo. Nós precisamos lembrar que as trombetas é juízo de Deus sobre a natureza que foi corrompida pelo pecado, sobre os homens que negaram a Deus, que não se arrependeram, e é preservação de Deus sobre os seus. Por que o ato externo é excluído? Então a ideia aqui é deixar fora ou excluir. Enquanto o pátio interno é protegido por Deus, o pátio externo é entregue aos gentios. Uma possibilidade é que Deus tenha entregue seu povo aos pecadores para serem perseguidos por um tempo, como Cristo foi entregue. Cristo não foi entregue. Essa é uma possibilidade. Mas, como tem a mão de Deus sobre eles, nós somos vencedores, e louvado seja Deus por isso. Outra possibilidade é que o pátio externo seja o mundo, entregue aos seus próprios prazeres. Romanos 1, como nós vimos lá no 6º selo, se você não tiver esquecido, volte lá. Quando Deus entrega os homens às suas próprias paixões, como diz Romanos 1, e eles têm aquilo que eles queriam. Querem viver em pecado, querem viver distante de Deus, então o pecado irá contra ele, assim como a trombeta também agora. Esse Deus trará juízo e não proteção. Outro aspecto aqui, essa questão das 42 semanas, dos 42 meses, que corresponde a 3 anos e meio. Como eu disse para os irmãos, há uma concepção, e a ideia da grande tribulação aparece, nos sermões escatológicos de Cristo, que está lá em Mateus 24, Marcos, acho que Lucas 13, Marcos, eu não me lembro qual capítulo. Por quê? Jesus falou de uma grande tribulação. Nós vamos falar sobre essa questão. E aqui já se estabelece alguns aspectos desses 3 anos e meio. Há quem defenda que a igreja irá vivenciar essa grande tribulação. Há quem defenda que a igreja não irá vivenciar essa grande tribulação. Por isso que eu queria muito que a gente um dia marcasse para a gente conversar ao vivo, assim, quando a gente Deus abençoe que talvez a gente possa nos reunir, porque é um tema, irmãos, que a gente precisa ver com muito carinho, né? Eu queria fazê-lo de maneira vivo, né? Não aqui à distância, mas se fosse à distância, pelo menos com todos nós participando. Mas aqui só uma pincelada, essas 42 meses ou 1.260 dias, como já está lá no versículo 3 do capítulo 11, se você calcular, arredondando o mês para 30 dias, são 3 anos e meio.
Então, o tema desse tempo no Antigo Testamento está associado a um período de tribulação. Se você lembrar, Elias orou para que 3 anos e meio não chovesse. Há também uma passagem de perseguição do povo de Deus antes de Cristo, durou de sacrifícios de pessoas que durou mais ou menos esse tempo. Então, nós precisamos entender que há uma relação entre Daniel e Apocalipse, né, que é um tempo em que Deus permite que o anticristo e os seus seguidores triunfem temporariamente. Isso fica evidente no texto aí. Então, nós precisamos já colocar isso em mente, que haverá um tempo em que Deus permitirá que o anticristo, há vários anticristos, mas nós entendemos que, pela própria palavra de Deus, que haverá um momento de um anticristo específico, o terrível, né, que será o tempo do fim mesmo, nesse período que nós comumente chamamos de grande tribulação. Para nós fecharmos hoje, né, então, alguns temas de profunda aplicação para nós enquanto igreja. Primeiro, a soberania absoluta de Deus, uma referência ao agir de Deus no Antigo Testamento e ao de Cristo no Novo Testamento em Apocalipse 1. Os 7 trovões retomam a ideia plena, né? 7 enquanto plenitude, o pleno juízo de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Deus é soberano, irmãos. Deus está no controle. Nunca perca isso de perspectiva. Outra coisa, como eu falei anteriormente, né, a noção da revelação progressiva de Deus. Em Daniel ainda não seria o fim. Agora não demora, pois já é o fim. A relação também entre Ezequiel e Ezequiel e João. E o testemunho profético da igreja. Nós somos chamados a falar a respeito da palavra. Essa palavra deve ser doce, mesmo que há aspectos amargos a própria renúncia, o carregar a cruz, as perseguições. Mas, irmãos, nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor, no Evangelho. Volto a perguntar, você tem prazer na lei do Senhor? A lei do Senhor, ela norteia a sua vida, né? Você tem vivido isso? A palavra do Senhor tem sido o norte para você? Tem sido a referência de vida? Ou é só um conselho, algo a mais? A palavra de Deus é poderosa, né? E nós, enquanto povo de Deus, pertencemos a Ele. Somos medidos como propriedade de Deus. O pátio externo pode simbolizar, então, esse período de grande tribulação, em que os incrédulos poderão pisotear sobre o povo de Deus. E a outra visão é que esse pátio representa esse mundo sem Deus, que será alvo do juízo. Ainda que João tenha vislumbrado cenas futuras, havia uma mensagem às 7 igrejas de seu tempo. Mesmo com a perseguição e sofrimento, Deus estava cuidando da sua igreja e vindicaria ela de todo sofrimento. Haverá um dia, irmãos, em que todo sofrimento findará. E talvez uma boa metáfora seja a vida de José, né? José é um pecador, José é vendido ao Egito, José sofre, mas no final José tem uma vida gloriosa. Nós também somos chamados a isso. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena continuar firmes no Senhor, mesmo que aparentemente pareça contraditório servir a Deus, mas servir a Deus é o correto, é o sentido da vida, como diz Eclesiastes, né? De tudo que se tem visto, ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E o Deus no trono é nosso Deus. Nós somos dele, devemos ter certeza de seu cuidado, mesmo que por um breve tempo passemos por sofrimentos e provações. Apegue-se à palavra de Deus. Fé é isso. Fé é confiar na palavra do Senhor. Mesmo que eu não estou vendo, mesmo que eu não estou sentindo, não é emoção, não é vista, mas é confiar, se apegar à palavra de Deus. Creia que você e eu, nós somos de Deus. Nós precisamos ter essa perspectiva, essa esperança escatológica. O fim, irmãos, é expectativa de coisa boa para nós. Para aqueles que têm Cristo, o fim é glória, o fim é prazer eterno. Para aqueles que não têm Cristo, aí sim, é terrível. É sofrimento, é juízo, é a ira de Deus sendo derramada. Hoje mesmo, você que ainda não
reconheceu a Cristo como Senhor. A palavra de Deus diz lá em João 1,12: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem na obra de Cristo, passam a se tornar filhos de Deus. E tem essa esperança escatológica de que o fim será dias de grande glória, que a nova Jerusalém, a vida eterna. Amém? É nisso que nós precisamos nos apegar. Deus te abençoe, meu querido, esse dia. Deus derrame graça sobre a sua vida. Nós continuamos, né, até termos a permissão aqui local de nos reunirmos, assim que tivermos o irmão saberão, mas enquanto isso nós transmitimos nossos cultos, terça, quinta, os jovens no sábado, né, acompanha aí, você que no grupo da igreja, peça orientação de como você acessar as lives que eles fazem no Instagram. E no domingo, as transmissões do culto. Na quinta, nós continuamos com o nosso estudo de Apocalipse. Vamos orar? Se você tiver alguma necessidade, irmãos, comunique. Entre em contato, né? Em nome de Jesus, amém? Oremos. Pai, nós te damos graça por esse dia. Te louvamos, porque só o Senhor é bom. Deus, nos ajude, nos socorre, nos dê orientação e direção para, como a tua palavra disse aqui, para comermos a tua palavra, para que essa palavra seja alimento, que ela se internalize, que ela traga mudança e que ela provoque em nós uma prática de vida que glorifique o Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém? Deus te abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus.